Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Mirko do canal Abelhas Criação Racional. Hoje é dia 29 de maio de 2018, nós estamos aqui na região do Alto Tietê, em Suzano. E aproveitei esse local aqui porque aqui representa bem a diferença e a necessidade das abelhas que nós temos hoje no nosso continente, tá? Muita gente me pergunta, Mirko, qual a diferença de abelha nativa, abelha sem ferrão, para abelha europeia, abelha africana, abelha africanizada? Então esse aqui é um local que eu acho que representa bem essa diferença toda, né? Antes de ser colonizado aqui o Brasil, só havia as abelhas nativas da Mata Atlântica, da região de Mata de Cerrado, né? Caatinga. Então as abelhas sem ferrão, que são conhecidas como abelhas indígenas também, né? Quando os colonos chegaram aqui no continente, eles começaram a desbravar, cortar árvores, né? Para formar pasto, formar plantações, né, que precisavam para poder estar se alimentando. E nisso eles encontraram muitas espécies de abelhas nativas. Jataí, mandaçaia tem aqui na região, bugia, mirim, boca de sapo, entre outras, né? Guaraipo, que é conhecido também como a abelha de pé de pau, né? Tem muito na região aqui do Alto Tietê, Mata Atlântica, né? A partir desse momento que eles começaram a retirar essas abelhas da natureza, começaram a levar para suas casas e manter pendurado em varandas, né? Como eram chamados os cortiços de abelhas, né? Até hoje em alguns lugares ainda você encontra. São abelhas que estão alojadas na natureza, foram tiradas em troncos e se deixa embaixo da varanda, se mantém dessa forma e de vez em quando se colhe algum mel para alimentação, né? Com o passar dos anos, houve a necessidade de se trazer plantas exóticas também para o continente. Então, quando se trouxeram plantas exóticas, se começou a fazer as monoculturas. E aqui nós estamos num local que representa bem essa diferença, né? Essa linha imaginária entre o que é nativo e o que é o exótico. Porque a partir do momento que se começou a fazer monocultura, se precisava também de um elemento polinizador, que são as abelhas de fora também do continente europeu, continente africano, asiático e por aí adiante. Por quê? Porque as abelhas nativas, né, as abelhas sem ferrão, elas não são próprias para estar fazendo essa polinização, como da maçã no Rio Grande do Sul, precisa muito da abelha apis, né, para poder estar produzindo também. E quando se criou essas monoculturas, os europeus trouxeram as abelhas do continente europeu, né, que são as italianas, as cárnicas, caucasianas. E por muitos anos se criou essa abelha aqui no Brasil. O meu tio mesmo, ele tinha, em Rio Grande do Norte, em Natal, ele só criava abelhas italianas. Ele tinha, em média, umas 40 colônias no quintal da casa, né? Aí, a partir de um determinado tempo, exatamente em 1956, os pesquisadores trouxeram a abelha africana para o continente também, no intuito de fazer pesquisas com elas. Só que eles perderam o controle da abelha e a abelha africana saiu e acabou se alojando na mata nativa, né? E aí elas ganharam o continente, porque hoje elas já subiram, passaram por todo o Brasil, região norte, nordeste, estão no sul dos Estados Unidos, né? E também em algumas áreas da Argentina, alguns países que fazem fronteira com o Brasil. Essas abelhas foram se cruzando com as abelhas europeias, né? E se criou a abelha africanizada. Então aí é a diferença, tá? Nós tínhamos as abelhas nativas, foram trazidas as abelhas europeias por necessidade, depois de 1956 foram trazidas as africanas, e depois essas africanas que ganharam o continente, elas se cruzaram com essas europeias e se criou a abelha africanizada. Muito bem, a partir daí, o que aconteceu? Muitos apicultores, como o meu tio, por exemplo, ele tinha abelhas lá em Rio Grande do Norte e Natal, eles não estavam preparados para essa mudança tão brusca, né? Porque o comportamento das abelhas é bem diferente da abelha africana para as abelhas europeias, né? Então acabaram abandonando, muitos apicultores acabaram abandonando na época esse tipo de criação. E as abelhas foram para a natureza, onde não é o local adequado para elas, porque elas foram trazidas para atender essa plantação, fazer esse tipo de polinização, né? E como elas estão
são espécies exóticas e estão na natureza, elas devem ser retiradas da natureza e retornadas para as colmeias e se criar racionalmente, né? Isso é o que muitos apicultores vêm tentando fazer, mas mesmo assim ainda é difícil, porque tem muita abelha na mata ainda também, né? Eu, de 87 até 96, 97, eu peguei muitas abelhas da natureza, nesse período de 10 anos praticamente. Eu criava essas abelhas que eu pegava na natureza, trazia para o apiário e criava essas abelhas. Só que eu percebia que existe uma diferença muito grande entre essas colônias, né? Você não tem um padrão, né? É como se você pegar, vamos supor, um animal mestiço, o cachorro que está aqui há muito mais tempo. Se você olhar os cachorros mestiços, você não tem uma padronização. Você tem um cachorro grande, um pequeno, você tem um cachorro bravo, um cachorro manso, né? E assim por diante. Coloração também, principalmente, é uma coisa que é bem difícil de você identificar um animal mestiço pela coloração apenas, né? E pelo comportamento. Aí em 96, num dia de campo lá no apiário Martins, Juquitiba, São Lourenço da Serra, aquela região ali, o meu irmão ele ficou conhecendo as abelhas europeias, né? Que até então a gente não tinha esse contato. Eu mesmo nasci depois da introdução das abelhas africanas, então quando eu comecei a criar abelhas aqui no continente, já eram abelhas mestiças da natureza. Aí o meu irmão chegou com essa informação, a partir desse dia de campo, ele ficou sabendo que dá para ser feito um trabalho de mestiçagem, melhoramento genético, através da introdução de rainhas europeias. Como é feito? Na natureza você tem abelhas mestiças, né, que você não tem a padronização. Então a africanização, ao meu ver, no continente, ela é irreversível. Não tem como mais você voltar atrás a africanização. Nós temos que saber conviver com ela, né? E a partir dessa data, de 96, 97, mais exatamente em 97, nós fizemos a importação, junto com o João Martins, do apiário Martins, a importação legal de abelhas cárnicas da Alemanha, né? Foram 20 rainhas que foram importadas da Alemanha. Até no caso, meu irmão ele foi até os Correios em São Paulo para receber essas rainhas juntamente com o João Martins. Eles foram os dois lá para poder estar recebendo essas matrizes cárnicas que vieram da Alemanha. E assim nós começamos um trabalho de criação de rainhas puras europeias, introduzidas nessas colônias de abelhas que estavam aqui ao natural. Elas são fecundadas na natureza, portanto essas abelhas fecundadas com os zangões na natureza, elas vão apresentar uma mestiçagem novamente, de abelhas africanizadas, né? Toda a prole dela vai ser africanizada, com exceção dos zangões que essas rainhas vão estar produzindo, que são sempre puros da raça da mãe, porque para produzir um zangão você não precisa de uma fecundação, né? No caso, para produzir uma abelha operária, uma abelha do sexo feminino, aí sim você está precisando da fecundação, participação dos zangões. Então essa é uma forma que nós encontramos a partir de lá até hoje, são 20 anos fazendo esse trabalho, né? E criando rainhas a partir de rainhas puras, introduzindo nas colmeias para você poder ter uma padronização. Porque se você pegar 10 famílias de abelhas da natureza, as 10 vão apresentar um comportamento diferente. E a partir do momento que você faz essa introdução de rainhas de raça europeia fecundadas ao natural com os zangões africanos, você vai ter também uma padronização da prole toda, tá? Porque vão ser 50% de cada espécie, tanto do lado europeu como do lado africano, né? Aí muitos me perguntam como é que se identifica uma abelha europeia, africana e africanizada. Pela cor é muito difícil você pegar uma abelha na natureza e olhar a cor, tamanho, isso é muito difícil, não tem como fazer essa separação dessa mestiçagem dessas abelhas puras, né? Através de pesquisas isso é possível, tá? A Epagre fez um trabalho em Santa Catarina, coletou várias amostras de abelhas apis da região de Santa Catarina. Isso já tem alguns anos já. Isso até na internet, quem quiser acessar, é só dar uma olhada, entra na internet, coloca lá
pesquisa revela que abelhas de Santa Catarina são 100% puras africanas, né? Isso vai te aparecer a reportagem feita pela EPAGRE. Se eu não me engano, o responsável era um pesquisador chamado Marcos, na época, né? Isso tem também em inglês também, vocês podem estar puxando lá e vai aparecer essa reportagem. Então, através dessa pesquisa científica, ficou comprovado o que nós já suspeitávamos antigamente, porque quando eu pegava a abelha da natureza, eu via que tinha um comportamento muito diferente. Tinha abelhas que eu conseguia trabalhar sem luva, máscara, macacão, bota, fumaça, e chegava em algumas que eram um comportamento muito diferente. Elas enchiam o véu com o mesmo trabalho, o mesmo fumigador, o mesmo apiário, as condições idênticas, elas enchiam o véu de abelhas, né? E não deixavam a gente fazer esse trabalho. Então a gente via que tinha alguma coisa diferente, né? Só que não tinha essa pesquisa científica, a gente não sabia qual que era a diferença. Hoje, já com pesquisa científica, foi feito um trabalho genético, né, das abelhas que eram da região de Santa Catarina, e lá ficou comprovado que as abelhas praticamente elas purificaram a raça. Seria a mesma coisa, vamos supor, uma vaca holandesa ao cruzar com um touro da raça Gir, você tem a raça Girolanda, que é uma mestiça muitas vezes mais produtiva do que a própria raça holandesa. Ela produz bastante leite também. Só que se você pegar essa mestiça e cruzar novamente com o touro Gir, novamente por vários anos, vai chegar uma hora que você vai ter a raça Gir puro. Você não vai mais ter uma raça uma mestiça Girolanda no caso, né? E isso aconteceu com as abelhas na natureza. A abelha africana, ela tem por natureza um instinto de enxameação. Por quê? Elas vêm de um continente onde não tem inverno rigoroso. Então o que elas precisam? Elas precisam coletar bastante alimento, aumentar a população e enxamear. Diferente da abelha europeia. A abelha europeia ela passa por um inverno rigoroso, muitas vezes abaixo de 25 graus negativo, né? Então o que elas precisam? Elas precisam pegar o alimento, o néctar, produzir o mel e estocar para poder se alimentar no inverno. Então são dois comportamentos diferentes, a abelha europeia e a abelha africana. Quando cruzadas as duas, você acaba ganhando essa qualidade dos dois lados. Por quê? São abelhas que aumentam bastante a população e estocam o alimento também. Então você tem a abelha africanizada, que é uma abelha produtiva. Mas para você manter essa linhagem de abelha africanizada, essas mestiças, você tem que estar fazendo a introdução de abelhas de raça europeia. Porque no continente praticamente a gente só tem na natureza, na sua maioria, abelhas africanas, né? A gente pode fazer pesquisas com as abelhas, pegar amostras e fazer análise genética, que você vai comprovar isso daí, como foi comprovado pela EPAGRE, né? Então, a africanização, ela é irreversível, né? Mas é uma atividade que ainda você consegue manter, né, com a seleção genética, através desses cruzamentos, como qualquer espécie, como é feito com os suínos, né, na pecuária também. Hoje em dia estão fazendo muito isso também com os caprinos, lá no Nordeste, o pessoal importa, né, genética para poder estar fazendo os cruzamentos e melhorando essas ovelhas, essas cabras que tem na região lá, né? E isso também tem que ser feito com no caso, as abelhas, porque nenhuma criação racional você faz sem uma seleção. Você tem que ter uma seleção genética e um melhoramento, sempre buscar o melhor. Então é isso daí, galera. Essa importação que nós fizemos da Alemanha foi feita através do Ministério da Agricultura, né? Eu tenho até o documento guardado até hoje dessa importação, e a partir daí nós estamos já há 20 anos trabalhando com esse melhoramento, né? E sempre buscando o melhor. Já que a gente não tem como reverter essa situação, porque foi perdido o controle, como no caso do javali também. O javali foi introduzido também aqui no nosso continente, e hoje eles estão aí na natureza soltos também, porque são animais selvagens, né? Antes do javali não tinha, a gente só tinha aqui os porcos nativos também, que é o queixada, né? O cateto, que o pessoal conhece aqui na região também. Agora, com a introdução do javali, tem mais essa espécie exótica. Em muitos estados já está sendo feito já o controle dessas espécies já.
o que deve ser feito também com as abelhas. Nós devemos pegar as abelhas exóticas que estão na natureza, que é o local das nativas, retirar essas abelhas e trazer para os apiários e ter o controle, porque elas não são culpadas de estar na natureza. Culpados somos nós que trouxemos para atender às nossas necessidades. Então, hoje nós temos que conviver da melhor forma possível. E isso é a minha forma de pensar, né? Muitos pensam diferente, mas a gente tem que respeitar a opinião de todo mundo, né? Então, o que eu posso passar para o pessoal que vem buscando informação comigo, o pessoal aí do canal que sempre me pergunta qual a diferença. Então é basicamente isso. Abelhas nativas são abelhas que já estavam aqui no continente e não foram introduzidas, né? E abelhas exóticas são as apis, tanto europeias como africanas, que cruzadas se deu essa denominação de africanizadas, porque as abelhas europeias que já tinham aqui no continente acabaram recebendo essa carga genética de africana. Hoje em dia, nós encontramos muita abelha na natureza que tem uma carga genética de africanas elevada e tem outras que tem uma carga genética de europeias. Tem abelhas ainda, poucas, mas ainda tem, que a gente consegue trabalhar e perceber que o comportamento delas é diferente, mas na sua maioria a abelha africana ela leva vantagem em certos pontos por ela enxamear demais, né? Elas não têm a necessidade de estar estocando alimento, então elas precisam mais produzir alimentos para produzir abelhas e enxamear. A abelha africana, ela também existem relatos de que ela nasce precocemente, com 19 dias, uma operária, e não com 21, como são o caso das abelhas europeias. Então, portanto, se uma abelha africana operária nasce com 19 dias, uma rainha também vai nascer com menos de 16 dias. Então, essa é uma vantagem que elas têm quando se formam as realeiras, e essas rainhas que nascem primeiro, elas destroem as outras realeiras que talvez teriam a genética maior de abelhas europeias. Então tudo isso vai facilitando a purificação da raça, né? Muitos apicultores também deixaram de criar, então as abelhas acabaram indo para a natureza e aí se perdeu o controle totalmente mesmo, porque enquanto nós temos abelhas nas colmeias, né, sob nosso controle, a gente consegue fazer esse trabalho, mas a partir do momento que elas foram para a natureza, já não tem mais controle nenhum. E ela é um local que elas não devem estar porque são espécies exóticas. Elas devem estar sob o nosso controle. Então, uma forma que nós encontramos de estar fazendo esse trabalho é com essa introdução de genética europeia para poder estar resgatando essas abelhas africanizadas que haviam no início, no começo, quando elas foram introduzidas, né? Foi praticamente elas tomaram conta da natureza e se perdeu esse controle, essa genética. Ok, pessoal? Então é basicamente isso daí. A diferença entre as nativas, as europeias, as africanas e as africanizadas, né? Vocês vejam que aqui é uma região do Alto Tietê. Para cá nós temos aqui a região do centro de Suzano, Mogi das Cruzes. Essa região aqui para trás aqui está Paranapiacaba. Aqui nós temos a região de Ribeirão Pires, São Bernardo do Campo. Para aquele outro lado daquela torre ali, nós estamos na região de Quarta Divisão, Sapopemba, São Mateus, né? Aqui Guaianazes. Você vê que é uma região do Alto Tietê aqui. Naquele morro lá, naquela mata lá, eu conheço famílias de Guaraipo que já estão lá há mais de 30 anos, na mesma árvore, no mesmo tronco, né? E talvez não seja a mesma família, mas durante esse tempo todo, se a gente chegar lá, qualquer dia eu vou até lá fazer uma filmagem, naquela mesma árvore, uma árvore viva, grossa, ela tem abelha Guaraipo nela alojada, né? Isso já eu conheço já há 30 anos e ainda continuam lá, né? Preservadas na mata lá. Pelo menos duas eu sei que tem lá, né? E essas abelhas estão sempre liberando enxames para a natureza, né? Ajudando a preservar a nossa Mata Atlântica, que a gente, por muitas vezes, acaba destruindo por necessidade, né? Porque essa região do Alto Tietê aqui é uma região considerada como cinturão verde, que manda muito alimento para o Ceasa, em São Paulo, né? Muita verdura vai para aquela região lá. Então, infelizmente, a gente precisa disso também e temos que aprender
a conviver com essa linha imaginária da melhor forma possível. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado aí da explicação. Se tiver alguma dúvida, pode mandar no canal aí que eu vou estar respondendo para vocês a respeito das abelhas nativas, das abelhas exóticas, né? Quem gostou aí, deixa seu like. Gostaria também de mandar um abraço grande para meu amigo Mauro Rezende, apicultor também experiente aí, parceiro meu no canal. Quem não é inscrito no canal aí, se inscreva, que a gente vai continuar postando muita coisa relacionada tanto a abelhas nativas quanto a abelhas exóticas. O trabalho que a gente faz, o melhoramento, a reprodução de abelhas nativas, isso é muito importante também. Muitas vezes a gente vê o pessoal falando de abelha nativa, mas não sabe que a principal importância do meliponicultor é a preservação. O criador que cria abelha sem ferrão, ele está sempre reproduzindo essas famílias, essas colônias de abelhas nativas, que isso ajuda na preservação da espécie também, porque muitas vezes no mato aqui, elas acabam sendo vítimas de meleiros, né? Então é importante esse trabalho também, essa conscientização do pessoal. Aqui em São Paulo mesmo, tem o pessoal aí que faz um encontro em São Paulo dos criadores aí de abelhas sem ferrão. Pessoal muito empenhado nessa atividade, fornecem cursos também para quem está querendo começar na atividade. Quem precisar aí é só tá me chamando aí nos comentários aí, que eu vou estar orientando também. Quem quiser participar desses cursos, desses encontros aí, a gente vai estar passando pro pessoal aí também. Beleza, galera? Espero que tenha esclarecido um pouco aí. É muita informação para a gente poder estar passando assim de uma hora para outra, assim, em 10 minutos, 15 minutos de vídeos. Isso não é possível, mas é basicamente isso daí, né? Em relação às abelhas nativas, europeias, africanas e africanizadas. Então, resumindo, a africanização é irreversível. Nós temos que trabalhar da melhor forma possível para a gente poder estar continuando produzindo alimentos, que é muito importante, a polinização dessas abelhas, né? E preservando também a natureza, que é importante para as abelhas nativas. Beleza, galera? Deixa um abraço para todo mundo aí, pessoal do canal aí. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu, galera. Um abraço. Beleza?